Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Gostei muito das atividades que eu vi ali no Positivo On, tá? E a gente vai ver agora a parte da separação das misturas homogêneas, lá na página 17. Isso aí, agora a separação dessa parte das misturas homogêneas, tá? Começando lá na página 17 até a página 19. E vocês vão fazer aquele experimento ali também do Fazendo Ciência e o mesmo princípio, tá? Vão fazer o experimento, gravar, tirar fotos e anexar lá no Positivo On para eu ver como é que foi, certo, pessoal? Então, dentro dessas misturas homogêneas, lembrando que o processo de separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes, tá? E isso é a combinação de duas ou mais substâncias também, tá? Quando ela é de natureza homogênea, é aquela lá que você não consegue identificar as fases, certo? Como a gente não encontra, né, substâncias puras na natureza, se faz necessário esse processo de separação, tá, de misturas, especialmente nos casos de laboratórios e indústrias químicas, que precisa obter algum componente isolado, algum componente específico dessa mistura. Então, esse tipo de processo, ele ocorre de acordo com a necessidade, e ele recebe denominações diferentes também, tá? Como análise imediata, resolução, fracionamento de substâncias ou desdobramento. Como as substâncias homogêneas são aquelas mais difíceis de ser separadas, lembre que você não consegue identificar quantas fases ela tem a olho nu, tá? Até mesmo a nível microscópico, a quantidade de componentes dessa substância é bem difícil de ser verificado, quanto que ele tem de um componente ou não, tá? Dentro disso, os cientistas, os pesquisadores desenvolveram alguns métodos simples baseado nas propriedades físicas dessa substância, tá? De acordo com a propriedade dela, ou de acordo com a organização das moléculas dessas substâncias. E dentro disso entra pontos muito importantes. Ponto de ebulição, que é o ponto que ela vai demorar para ferver e evaporar, e a solubilidade, o quanto que ela pode se dissolver junto com outros materiais. Aí nós temos dentro desses processos para retirar, por exemplo, para separar essas substâncias, a destilação simples, né, que separa os sólidos e líquidos, como o caso do sal que é dissolvido na água. Então, o princípio básico é bem fácil, é o princípio que você vai fazer ali no teu experimento do Fazendo Ciência, tá? Que é o reaparecimento do Sol, tá? E ele se baseia no funcionamento do líquido evaporar, né? O solvente evaporar, que é o meu líquido, e o meu soluto, que é o sal não evaporar, tá? E isso tem variáveis como ponto de ebulição desse material também, tá? Em laboratório, é claro, você utiliza um equipamento específico para isso, um destilador, um balão de destilação, tá? Que aí ele é aquecido, esse balão é aquecido, o líquido vai evaporar, deixando o balão, né, saindo para fora, e o sólido vai ficar ali naquele componente. Mas em casa você vai fazer simplesinho lá, com um prato raso, né, ou com pires, e vai colocar o sal e água morna, tá? E daí vai deixar essa reação ali para ver como que ela vai funcionar dentro de 3 dias, tá? Como que vai ocorrer essa evaporação dela durante esses 3 dias. Então, ele é um processo um pouco mais demorado, claro, do que o processo que é feito no balão de destilação, mas ele é muito eficaz também, tá? Só que no balão de destilação, o vapor lá que é fervido e vai evaporar, ele vai passar por um condensador e voltar ao estado líquido, tá? Quando ele entra em contato, esse condensador, ele é uma serpentina, né? Ele é todo enroladinho dentro, então quando esse gás entra em contato com essa parede que está fria, ela volta ao estado líquido, tá? E aí pode ser coletado
por um outro vaso, por um copo de um Erlenmeyer, por exemplo, um copo de recepção dessa água, né, do que foi misturado ali e foi para o estado de vapor e voltou ao estado líquido. É muito eficaz porque ele permite a separação completa do material, não perdendo nenhum componente da mistura, né? Esse que vocês vão fazer em casa, vocês vão perder um componente, claro, porque quando você mistura o sal e água e você vai fazer uma destilação simples, ele vai evaporar e esse vapor de água ele vai para o ambiente, tá? Ele vai sair para o ambiente, então vai ser o teu solvente vai ser perdido. Não é o que ocorre num destilador em um laboratório, tá? Que você consegue reaproveitar aquele vapor transformando ele em água novamente. Ainda nós temos a destilação fracionada, que aí ocorre a separação entre misturas de dois líquidos, tá? Porém com pontos de ebulição diferentes, como é o caso do álcool e da água. São dois líquidos, mas eles possuem pontos de ebulição diferentes, tá? Os pontos têm que ser bem distintos, eles não podem ter pontos de fervura, eles não podem evaporar muito próximos um do outro, senão você perde uma grande quantidade desse material. O destilador é bem parecido, tá? Mas em laboratório é utilizado uma coluna de fracionamento. O que é essa coluna de fracionamento? Ela separa os pontos de ebulição desse líquido. Então, o líquido que é menos volátil, que tem um ponto de ebulição menor, né? Ele vai voltar para o balão, que tem o fundo redondo, e o mais volátil vai ultrapassar e vai se liquefazer lá no condensador, sendo coletado em outro frasco, tá? Aí nós temos a liquefação fracionada, que é feita a partir desse aparelho também, que são misturas de gases com pontos de ebulição diferentes. O princípio básico do aparelho é o mesmo, só que aí nós temos uma outra organização a partir da temperatura, porque assim, toda mistura de gás que a gente tem, ela é homogênea, tá? Você tem vários gases misturados. O ar atmosférico nosso é um conjunto de gases. Ali os principais constituintes deles são o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, você consegue separar eles? Consegue a partir da liquefação fracionada. É claro que você vai conseguir fazer esse processo somente em laboratório com o equipamento correto, porque como os pontos de ebulição são diferentes, eles têm que ser coletados de forma diferente também, tá? Aí nesse processo vai acontecer o quê? Um dos gases ele vai se tornar líquido antes do outro. De que forma? Através de uma diminuição da temperatura e de um aumento de pressão. Por isso que você tem esse fracionamento dos gases, tá? Um gás, no caso, o oxigênio, ele vai se juntar aí com o hidrogênio e vai formar a água, né? Ele vai se tornar líquido antes do outro. O nitrogênio se encontra em estado líquido? Se encontra. Só que a temperatura para transformar o nitrogênio em estado líquido, ela tem que ser muito abaixo de zero, tá? Então você pega o que tem o ponto menor, o que vai voltar, o que vai chegar no estado líquido em ponto menor, tá? Com uma temperatura menor. Ainda nós temos a fusão fracionada, que ele é um processo parecido com a liquefação, só que ele envolve misturas de sólido. Aí essas misturas de sólido, eles apresentam um ponto de fusão diferente, tá? Quando se aquece eles, o que tem menor ponto de fusão vai derreter e se funde, tá? Ou ele vai se fundir primeiro. Então você consegue separar isso. Isso ocorre, por exemplo, quando vai separar o ouro por fusão, né? Eles aquecem o ouro vira o estado líquido e daí partículas que estavam incrustadas ali no ouro, no estado sólido, vão se separar. Só vai sobrar o ouro no estado líquido, que depois vai ser resfriado e transformado no estado sólido, e as partículas, as impurezas dele vão ser coletadas e retiradas daquele componente ali, tá? Para ele não ficar
um ouro impuro. Então eles fazem dessa forma, um composto que tem ponto de fusão menor, ele vai derreter primeiro, ou vai se fundir primeiro, né, separando do outro que tem ponto de fusão maior. Ainda nós temos a cristalização e a evaporação, que é essa de separar sólidos dissolvidos em líquido, que é esse que vocês vão fazer em casa da água e do sal, tá? Então, são sólidos que estão dissolvidos no meio líquido. Então, esse componente que está ali, ele é muito utilizado para fazer essa evaporação da água e separar o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, desse componente que é a água. A parte negativa é aquela que eu comentei com vocês, que você vai perder o teu solvente, você vai perder a água, porque ele vai evaporar e vai para a atmosfera, tá? Ele não está sendo ele não é um experimento controlado em laboratório, lá num destilador que consegue reaproveitar aquele vapor e transformar ele em água de novo. Ele vai ser perdido para a atmosfera. Ainda nós temos a extração por solventes, né? Onde se adiciona água a fim de obter uma mistura desses líquidos, né? Um fica misturado no outro, que é a mistura de gasolina e álcool. Ela pode ser separada quando se adiciona água nessa mistura da gasolina e do álcool. Por que ela se separa? Porque o álcool ele vai se solubilizar, ele vai fazer o componente dele, ele vai se misturar com a água, e a gasolina não se mistura. Então você consegue separar. Se você, é claro que vocês não vão fazer isso porque você tem o desprendimento de gases que podem ser ruins para vocês, mas se você pegar gasolina, a gasolina do posto, álcool de posto, misturar os dois e depois colocar água, a gasolina vai se separar dessa mistura, porque o álcool vai se misturar com a água, tá? Então, como a gasolina se separa inicialmente, você consegue separar esse material. Depois, se você quer retirar o álcool da água, é feita uma destilação fracionada, porque eles têm ponto de ebulição diferente. Então você consegue fazer essa destilação e separar esses componentes. Claro, pessoal, isso daí é tudo feito em laboratório, tá? Tem equipamento específico para isso. O que a gente consegue fazer são só essas partes básicas que conseguimos fazer em casa, como no caso do sal e da água, ou essa extração que é feita de solvente, quando você pega álcool, gasolina e água e mistura os três, a gasolina vai se separar porque ela tem densidade diferente, o álcool se mistura na água e a gasolina vai se separar, tá? Ainda nós temos o que a gente chama de análise cromatográfica ou cromatografia, e isso ela é utilizada para separar componentes de uma mistura de sólidos numa solução, tá? E isso, eles são identificados pela cor. Então por isso que chama cromatografia. Ela identifica pela cor, tá? Ela isola esses componentes através de componentes que são adicionados. E daí as cores vão mostrar os tipos de componente que estão contidos ali naquela mistura. Certo, pessoal? Então façam aquela atividade ali. Espero que tenham entendido. Segue o material em anexo ali. E na página 19 vocês vão fazer também o Organize as Ideias, tá? Que a gente corrige na próxima aula. Depois a gente vai ver tratamento de água, que é muito importante para nós, tá? Certo? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.